Comunicado. Em virtude do tema do vídeo a seguir, a química na cozinha, o nosso antigo apresentador optou por não realizá-lo, sendo ele um péssimo cozinheiro, um zero à esquerda no fogão, um incapaz de fritar um ovo sem queimar a clara, Enfim, ele não compareceu às gravações e, por esse motivo, o vídeo de hoje será apresentado por um cozinheiro profissional. Desculpem o transtorno e bom apetite! Olá! Vocês devem ter reparado que não estamos num laboratório, certo? Errado! A ação de cozinhar muito se assemelha com a de um químico, que em seu laboratório procura compreender a natureza dos compostos e suas transformações. Vários fenômenos físicos e químicos acontecem nesse cômodo da casa, onde você encontra desde Becher's e Erlenmeyers até um perfeito bico de Bunsen. Vamos começar a nossa aula receita colocando primeiro o nosso jaleco. Vamos preparar o nosso café da manhã? Vou pedir um café para nós dois. O tradicional pãozinho é alimento comum na mesa brasileira, na primeira e mais importante refeição do dia. O pão que estamos acostumados a comer é uma combinação de vários ingredientes. Para fazer sua massa, é necessária a adição de um fermento para que ela cresça. A fermentação é uma transformação química responsável pela obtenção de inúmeros produtos que consumimos diariamente. Entre os mais conhecidos podem ser citados o iogurte, a cerveja, o vinho, o vinagre e o pão. O conhecido fermento biológico nada mais é do que uma grande quantidade de Saccharomyces cerevisiae, um tipo de fungo. Vou explicar. O fermento ataca os açúcares da massa. O açúcar que colocamos, ou melhor, a sacarose, será quebrada por moléculas de água. As leveduras fornecem uma enzima chamada invertase. A invertase acelera a hidrólise da sacarose, que se torna frutose e glicose. As leveduras ingerem glicose. Outra enzima, que também está nas leveduras, a zimase, catalisa a decomposição da glicose, gerando etanol e o gás carbônico. Durante o descanso, o gás formado faz a massa aumentar de volume, provocando o crescimento do pão. E tudo aconteceu aqui dentro. Logicamente, antes de ir ao forno, porque o calor mataria os fungos e eles não fariam a massa crescer. Para saber o momento de assar a massa, vamos fazer o seguinte experimento. Pegue um becher e encha com H2O. Agora, retire um pouquinho de massa e faça uma bolinha. Coloque essa bolinha dentro do recipiente. Porque quando você coloca e a massa flutua, é sinal que já está no ponto. Por quê? Porque conforme o volume da massa aumenta, a densidade diminui. Por quê? Porque é a relação entre massa e o volume ocupado por um objeto que define o conceito de densidade. Deixemos o pão e vamos ao leite. O leite é uma mistura nutritiva líquida, formada por água, proteínas, gorduras, lactose, vitaminas e sais minerais em emulsão. As emulsões são misturas de dois ou mais líquidos immiscíveis, onde um é denominado fase dispersante e o outro é fase dispersa, que se encontra na forma de pequenas gotas.
A propriedade física mais importante de uma emulsão é sua estabilidade. O aquecimento do leite rompe essa emulsão em duas fases, uma aquosa e outra gordurosa, que por sua vez fica menos densa e flutua. É a nata. O aquecimento também promove a saída de ar dissolvido no leite. As bolhas de ar aquecidas sobem encontrando a fase gordurosa, que funciona como uma barreira física. A continuidade do aquecimento aumenta a pressão do ar sobre a fase gordurosa, que acaba sendo expulsa, fazendo o leite derramar. Maldito bico de bolsa. Café da manhã tomado. Agora a química é dentro do nosso corpo. Mas quando a gente menos espera... Oba, hora do grude! A fome bate novamente. Para preparar o almoço, vamos precisar de... uma autoclave, um becher, um temporizador, um bico de Bunsen, um bastão de vidro e uma espátula. O popular feijão com arroz é a base do nosso almoço. Para prepararmos o feijão, nós vamos precisar de uma panela de pressão ou autoclave. Mas você sabe como ela funciona? Não. Numa panela comum, a temperatura máxima alcançada pela água é de 100 graus Celsius. Nesse ponto, a água entra em ebulição, isto é, a pressão de vapor da água entra em equilíbrio com a pressão atmosférica. E não importa o quanto aumentemos a chama, porque a temperatura permanecerá a mesma. Já as panelas de pressão fazem com que a água ferva a temperaturas superiores a 100 graus Celsius. O alimento é colocado na panela de pressão com uma certa quantidade de água. A panela é fechada e levada ao fogo. O calor da chama aquece toda a panela, elevando a temperatura da água até que ela ferva. Como a panela é totalmente fechada, o vapor da água que vai se formando não tem como escapar e a pressão interna da panela aumenta. Torna-se maior que a pressão atmosférica. A pressão do vapor d'água, porém, aumenta até certo limite. Superado esse limite, ela se torna suficientemente elevada para que o vapor levante o pino da válvula central e comece a sair da panela. A partir desse momento, a pressão do vapor se estabiliza, porque é controlada pelo escapamento do vapor através da válvula de segurança. Podemos perceber também que a temperatura e pressão são proporcionais em um sistema, ou seja, se a pressão aumenta, a temperatura também se eleva e vice-versa. Coloque um pouco de água em um recipiente. Aqueça a água até ela entrar em ebulição. Com atenção e proteção, apague o fogo e verifique que a ebulição cessa. Pegue uma seringa plástica e, puxando o seu êmbolo, coloque um pouco de água quente dentro dela. Pressione com o dedo o bico da seringa e observe o comportamento da água. Em seguida, puxe o êmbolo até a extremidade dela. Concluímos que, quando diminuímos a pressão dentro da seringa, reduzimos o ponto de ebulição da água. Assim, a água pode entrar novamente em ebulição, mesmo estando fora da fonte de calor. Vamos ao arroz. Outra maneira de interferir no ponto de ebulição da água é quando se adiciona a ela uma substância não volátil e solúvel, como o cloreto de sódio ou a sacarose. Ocorre um aumento da temperatura de ebulição da mistura, ou seja, ela demora mais tempo para ferver. Por isso, ao cozinhar, é melhor esperar a água ferver e só depois adicionar o sal. Não vá colocar açúcar, hein? Com muito cuidado, coloque a água para ferver em uma panela. Adicione uma colher de sal
e observe. A água vai parar de ferver, porque agora estamos diante de uma solução formada por água e sal, cujo ponto de ebulição é superior ao ponto de ebulição da água pura. Para que ela volte a ferver, teremos que dar mais energia, ou seja, aumentar a intensidade da chama do fogão. Conclusão: quando preparar o seu arroz ou o macarrão, espere que a água ferva para então colocar o cloreto, o sal. Vai poupar energia e você vai poder comer mais cedo. Além do ponto de ebulição, o ponto de fusão também pode ser alterado pela adição de uma substância não volátil e solúvel. Vejamos o que acontece quando misturamos sal ao gelo. O sal faz com que o gelo comece a derreter. Por quê? Porque para congelar, essa mistura tem um ponto de fusão abaixo de 0 graus Celsius. E antes que me perguntem por que a bebida vai gelar mais rápido no isopor com gelo e sal, eu já digo o que vai acontecer. O processo do derretimento do gelo é endotérmico, ou seja, ele absorve calor do meio para ocorrer. O calor da garrafa é transferido para a mistura de gelo e sal. Aí a bebida fica gelada mais rapidamente. Bebeu água, porra? Não! Tá com sede? Não! Olha, água mineral. Enquanto o gelo temperamos antes, devemos temperar a salada só depois, na hora de comer. Sabe por quê? Porque se temperarmos muito tempo antes de servir, acontecerá um fenômeno chamado osmose. Ao cobrir as folhas com uma solução ácida, vinagre ou limão com sal, cria-se uma concentração de sais no exterior maior que no interior da folha. Como a água se movimenta sempre em um meio menos concentrado em sais para um meio mais concentrado, para igualar as pressões, as folhas perdem água para compensar essa diferença, o que as deixa murchas, desidratadas. Aqui termina a nossa aula de química na cozinha. Mas eu vou ter que lavar isso tudo, né? Botar de novo nosso jaleco. Moro sozinho. Você quer arrumar? Não, tem que fazer comigo.